Olá, boa noite. Quanto tempo, hein? Semana passada não tivemos live, fiquei com saudade de vocês. Estamos aí ajustando as coisas, esperando os nossos convidados. E aí, vocês estão com saúde? Estão bem? Rafael Silva, nossa convidada já entrou também. Enquanto ela acena e ela aceita, eu vou. Como que vocês estão de saúde, gente? Está tudo bem com vocês? Estão se cuidando com o Covid-19, fazendo todo o processo que é necessário? Então, nós estamos aqui com uma pessoa muito querida, que é a Patrícia Pimentel Gomes. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, até recentemente trabalhou no Albert Einstein como psicóloga e neuropsicóloga. É professora convidada na Faculdade de Medicina do Hospital da USP, no Departamento de Neurologia, no curso de Reabilitação Neuropsicológica, e também é professora convidada no Albert Einstein por curso de Neuropsicologia, né? Na FEMUSP ela também foi minha supervisora e orientadora de TCC. Né? E eu gosto muito de ouvir a Patrícia falar nessa área de idoso, na área de demência, de Alzheimer, porque ela tem uma experiência assim muito gostosa nessa área, assim, um tato muito gostoso da gente ouvir, entender e aprender como lidar um pouquinho melhor nessa área, né? E para quem não me conhece, meu nome é Marilisa, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, atuo também na área do idoso e tenho esse momento que eu criei em função de uma experiência que eu tive com os idosos da minha família e que eu vi como é difícil, né? Você vivenciar essa experiência, o quanto você quer conhecer mais para poder melhorar a qualidade de vida do seu idoso. Patrícia, tudo bem com você? Muito boa noite para todo mundo. Boa noite para você, Marilisa. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu que Eu me agradeço. sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje conversando com você, conversando com todo mundo. E eu espero que a nossa noite seja uma noite de muita troca. É um tema que eu também gosto muito de falar a respeito. E é o que eu sempre digo. Eu espero plantar uma sementinha aí para que as pessoas se interessem mais pelo assunto e possam nos auxiliar nesse trabalho junto aos nossos pacientes idosos, principalmente aqueles com doença neurodegenerativa, porque é um grande desafio trabalhar com eles, trabalhar com a família, enfim. Então, eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada de coração. E o nosso tema de hoje é aspectos emocionais da família de idosos com demência, em especial Alzheimer. Então, eu tenho um idoso na minha família, eu não conheço o tema e eu recebo o diagnóstico de que ele tem demência do tipo Alzheimer, do subtipo Alzheimer. E aí, Patrícia, como que é para a família esse momento? Como lidar com Tá, isso, né? vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu só queria, antes, dar uma introdução para o tema, porque eu acho que é bem importante, com base na experiência que eu tenho das dúvidas dessas famílias que chegam até nós, tá? Então, assim, por que a gente hoje selecionou especificamente o tema de demência de Alzheimer? Né? Porque o Alzheimer hoje, dentre vários tipos de demência, é o mais comum, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, a gente já sabe que a gente vem se tornando um país de pessoas idosas, um país de pessoas velhas, a nossa taxa de natalidade vem diminuindo e a expectativa de vida das nossas pessoas vem aumentando, e aí estas doenças acabam ocorrendo com uma frequência maior. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que para quem não sabe, eu não sei se todo mundo que está aqui hoje com a gente tem conhecimento desse diagnóstico, tem conhecimento e tem o convívio com alguém na família, ou o próprio paciente com demência de Alzheimer. Eu queria só rapidamente lembrar que a gente está tratando de uma doença neurodegenerativa, então uma doença progressiva.
tá? Então, isso eu acho que é importante. A gente define sempre, mas eu acho sempre importante recapitular. Porque às vezes uma pessoa que tá numa live não está na outra. Então é sempre bom recapitular as definições. Tá. Então, assim, só rapidamente é isso, né? Então, assim, quando essa família chega para nós com a intenção de que a gente possa auxiliar este paciente, né? Eu penso que a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é com aquele trabalho que a gente chama de trabalho de psicoeducação. Né? Então, muitas vezes, esse familiar chega para nós entendendo que o seu paciente tem única e exclusivamente um problema de memória. Né? E a gente vai conversando ao longo do tempo e vai explicando e vai buscando exemplos também junto desta família, né? Para a gente poder identificar que a memória, muitas vezes, a queixa de memória é a porta de entrada, que a gente costuma dizer, né? Mas que com a progressão da doença, outras situações também vão acontecer em paralelo à queixa de memória. Então, esse paciente vai começar a apresentar, muitas vezes, queixas atencionais, queixas daquilo que a gente chama de funções executivas. Então, assim, queixas relacionadas a planejamento, a criação de estratégias, muitas vezes queixas relacionadas ao comportamento, né, que é bem impactante para essas famílias. Então, assim, queixas relacionadas ou a um comportamento mais apático, ou então a um comportamento mais desinibido, muitas vezes queixas relacionadas a delírios persecutórios, delírios de roubo, vamos dizer assim, em alguns momentos alucinações visuais, né? E por que eu estou citando tudo isso? Porque tudo isso, para esta família, num primeiro momento, é uma situação de choque. Receber este diagnóstico do médico, muitas vezes, né, num primeiro momento, causa choque emocional a esta família. E quando ela chega até nós, ela chega muito ansiosa, essa família chega muito insegura, essa família chega muito temerosa do futuro, né? E muitas vezes ela chega sem entender o que se passa. Por quê? Porque, como a gente estava dizendo, como a queixa de memória é a porta de entrada para a demência de Alzheimer, né? Muitas vezes o paciente não lembra o que ele comeu de manhã, muitas vezes ele não lembra o que ele fez na noite anterior, mas ele sabe te contar direitinho a respeito da infância dele, da juventude dele, e isso também causa uma série de conflitos desta família com esse paciente, porque a família chega para nós dizendo assim, olha, como assim? Ele lembra de situações que aconteceram há muitos anos atrás e ele não lembra para te contar aquilo que aconteceu há meia hora atrás, né? Então, assim, surgem uma série de dúvidas em relação a isso. E o que eu fico pensando, Marilisa, até agora com essa situação específica da quarentena, né? Algumas famílias se organizaram de uma forma a ficarem um pouco mais afastados desses idosos por medo de contaminação, enfim. Mas, como se trata, né, a partir do momento em que a demência, em especial a de Alzheimer, ela se instala e ela é uma doença que não tem uma progressão rápida, ela é uma doença com uma progressão mais lenta, esse convívio com alguém que se torna repetitivo, com alguém que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com ele, como eu falei, porque ele acaba lembrando de coisas antigas muito bem, em detalhes, mas não consegue, muitas vezes, contar para nós o que aconteceu há poucos 15 minutos, meia hora atrás. Isso acaba gerando um conflito muito grande e uma angústia muito grande nesse relacionamento, tá? Então, assim, o que eu acho que é importante, falando especificamente desta família e das reações emocionais?
A minha experiência, eu estou conversando com vocês com base na minha experiência, tanto de atendimento individual a estas famílias, como também de atendimento de grupo. Então, assim, eu falo muito tranquilamente para todo mundo que, embora cada ser humano tenha a sua especificidade, né, o fato de terem o mesmo diagnóstico faz com que estas famílias vivenciem angústias muito semelhantes. E frente a estas angústias, as famílias podem reagir de formas diferentes, tá? Então, assim, a gente tem famílias que são infinitamente colaboradoras e que acreditam que, embora se trate de uma doença degenerativa, ou seja, em que a perda há de acontecer ao longo do tempo, ela entende que vale a pena todo e qualquer investimento para o seu familiar, né? Mas a gente muitas vezes também se depara com famílias que questionam isso. Então, assim, muitas vezes elas vêm perguntando para nós, mas se vai perder, se esta progressão ela é inevitável, será que não é um investimento de tempo, um investimento financeiro, enfim, a ser jogado fora, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem esses dois perfis de família. E o que a gente coloca é que tudo depende da expectativa de cada um de nós, né? Se a gente entender, e esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função, que fazer uma estimulação cognitiva, fazer orientações de manejo de comportamento para essa família, vai ser de vitória o nosso grande ganho junto a esses pacientes, as famílias tendem a aderir com este objetivo, a gente consegue trabalhar com eles muito bem, né? Mas eu acho importante colocar isso, nem todas as famílias, elas dão conta desta realidade do investimento, que eu falei, muitas vezes até mais emocional do que financeiro, para saber que a situação da perda vai acontecer, tá? Agora, sim, o que eu penso que é importante? Aqui, muito da inversão tá travando? de papéis. Oi? Tá travando? Travou? Tá ouvindo aí? Todo mundo tá ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Ok. Podemos? Tava travando a então, imagem, assim, aí a gente fica atento se o som também travou, que às vezes isso acontece, tá. sabe? Podemos? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. O que eu penso que é importante, né, pessoal? Assim, a gente falar sobre a inversão de papéis hoje, porque isto tornarmos pais dos nossos pais não é uma situação fácil, né? Aliás, eu costumo dizer que lidar com o envelhecimento dos nossos pais não é nada fácil, né? E eu tive algumas experiências muito interessantes nesse sentido, porque, assim, como eu falei, a gente tem famílias que são famílias muito adequadas e que seguem direitinho as nossas orientações de manejo, enfim. Mas a gente tem outras famílias que têm uma dificuldade emocional tão grande de lidar, né, com o envelhecimento dos pais, que acabam reforçando um comportamento inverso. Então, assim, eles lotam a agenda do idoso. Então, um dia o idoso faz uma atividade de manhã, outra atividade à tarde, no outro dia faz mais outra atividade de manhã, mais outra atividade à tarde, e aí quando chega no final do dia, o nosso idoso está mais cansado do que aproveitou toda aquela rotina dele. Então, assim, isso também a gente precisa estar atento, porque isso está relacionado a como emocionalmente essa família está lidando com o diagnóstico, né? Outro ponto importante que a gente sempre precisa cuidar e que tem a ver com o emocional dessa família, como essa família está aceitando a instalação desta doença, vamos dizer assim. Algumas famílias pedem para nós e optam para que a gente não faça o uso do nome Alzheimer em momento nenhum neste trabalho com o paciente e muitas vezes com eles próprios. Isso também é um sinal de que essa família emocionalmente ela ainda tem dificuldade de lidar com esta situação. Tá? Então, acho que esse também é um ponto importante. Então, assim, depois do choque, do susto,
do não saber muito bem o que está acontecendo, de que pode ser feito para poder cuidar desta pessoa, para que a evolução da doença dela venha numa velocidade mais lenta, que, como eu falei, é o grande objetivo do nosso trabalho, né? O que eu posso dizer para vocês é que, assim, existe uma outra etapa, que é uma etapa de compreensão, né? E aí, de novo, quando essa família compreende o que está acontecendo, a gente pode ter aquela postura do acho que eu não vou investir, deixa como tá, não vale a pena, ou não, vamos lá, vamos agarrar todas as oportunidades, vamos seguir todas as orientações, e aí a gente passa para um outro momento, que é um momento de aceitação e de reconhecimento, né? Isso é bem importante, tá? Outra coisa que eu vejo que vale a pena a gente conversar hoje é que, assim, enquanto cuidador, enquanto familiar cuidador, estar com um paciente que tem, além de alterações cognitivas, alterações comportamentais, gera um desgaste não só físico, mas emocional muito grande, né? Quando eu falo de desgaste físico, estou falando de cansaço mesmo, né? De você ter que estar atento o tempo inteiro, porque, assim, uma piscada, se eu deixar a chave na porta, é suficiente para o meu paciente sair para dar uma voltinha, esquecer como é que faz para voltar, e isso já gera uma polêmica na família, enfim, uma grande repercussão. Mas do ponto de vista emocional, esse desgaste, ele vem caracterizado por alguns sentimentos que são muito comuns, né? E eu diria para vocês, eu citaria para vocês 4, que no meu entendimento são os mais frequentes, tá? Tristeza pelo diagnóstico, ninguém deseja, né, ter na sua família um paciente com demência de Alzheimer. Se a gente puder escolher, ninguém quer escolher uma situação dessa, né? A gente tem com muita frequência, e eu acho que essa é uma situação muito delicada, sentimento de culpa. Sentimento de culpa é bastante frequente também, né? Culpa porque eu perco a minha paciência diante de conversas e perguntas repetitivas, diante de uma situação em que eu preciso muitas vezes abrir mão da minha individualidade, do meu dia a dia, do meu cotidiano, para poder cuidar do meu familiar, né? E o sentimento de impotência. Diga. Às vezes acontece também culpa por situações que têm a ver com o quadro da doença, e não necessariamente com quem está cuidando. Por exemplo, né, alguns casos, o idoso também tem um comprometimento motor, e às vezes ele cai muito, né? E numa dessas quedas ele pode precisar de uma hospitalização, e às vezes isso traz para quem estava cuidando um sentimento de que eu poderia ter feito melhor. Mas é uma coisa muito importante a gente entender que não tem a ver com quem está cuidando, né? Às vezes você pode estar ali fazendo tudo e mesmo assim ele cair. Isso tem a ver com o quadro, com o momento. Você sabe que você está falando uma coisa bem interessante, Marisa, e que, assim, sempre nos chama muito a atenção. Eu costumo dizer isso nas aulas, né? Que é lógico que para se dar o diagnóstico de um quadro demencial, seja Alzheimer ou qualquer outro, né, o médico, ele compõe uma situação. Então, assim, na verdade, são diversas informações que são necessárias para se estabelecer um diagnóstico como esse. Você está dando o exemplo da queda. A queda é um alerta para nós. Muitas vezes, o diagnóstico de uma demência de Alzheimer, que é o que a gente está conversando hoje, vem a partir de algo que nos chama a atenção, que são essas quedas repetitivas, né? Tá todo mundo conseguindo ver que eu acho que travou a imagem de novo. Travou, mas voltou, piscou e voltou, tá? Tá. Então tá bom. Então eu vou falando, qualquer coisa você me dá um toque. Tá. Tá bom?
Mas assim, então, por exemplo, eu acho que você tem razão no que você está falando, tá? Porque, por exemplo, na situação da queda, como eu estava dizendo, ela já é um sinal de alerta. Já é algo que nos chama atenção, por exemplo, para procurar um médico neurologista, no meu entendimento. Paciente idoso cai por diversas razões, né? Mais do que alguém que não é idoso, mas muitas vezes é um dos indícios iniciais para a gente pensar num quadro já de doença neurodegenerativa. Isto não é falta de cuidado, não é desatenção daquele que mora junto. Muitas vezes é isso, faz parte do diagnóstico. E se a gente não consegue, dentro do nosso trabalho, que a gente chama de psicoeducação, fazer este alerta, fazer esta orientação, a culpa também vem relacionada a isso. Né? Então, assim, achar que eu não estou sendo bom o suficiente para o meu paciente, mas na verdade não é isso, na verdade faz parte da situação. Lógico, a gente tem que se atentar a uma série de cuidados quando a gente tem uma pessoa idosa em casa, do ponto de vista de acessibilidade, né? Mas muitas vezes algumas situações fazem parte do quadro, A gente teve uma live aqui sobre o ambiente doméstico, como cuidar, tirar dos riscos, e foi muito interessante, teve bastante perguntas. Você sabe que é bem interessante assim, só rapidamente, sem querer, né, desviar do tema, mas o que eu percebo é que o paciente idoso, ele tem muita dosinha de deixar alguém mexer no ambiente dele. Porque ele ganhou um quadro de uma pessoa, ele ganhou o tapete de outra pessoa, porque ele vive há anos naquele cenário, né? Então, assim, eu acho que também é um tema muito interessante da gente abordar, né? De vocês terem abordado. Por quê? Porque uma coisa acaba vindo relacionada com a outra. Né? Acaba vindo relacionada com a outra. E aí, assim, a gente está falando, como eu disse, de uma série de sentimentos desta família, né? E a gente precisa ser um facilitador daquilo que a gente chama de luto simbólico na psicologia, né? A gente não está... E entendam luto no sentido de transformação de uma situação. Então, meu pai era de um jeito, a minha mãe era de um jeito, meu avô, minha avó eram de um jeito, meus tios eram de um jeito, e ao longo dos anos eles foram se tornando pessoas muito mais dependentes do nosso cuidado, muito mais dependentes da nossa atenção, e aí, de novo, a gente necessita fazer esta inversão de papéis. Né? Então, a gente costuma falar de tornarmos pais dos nossos pais, mas muitas vezes a gente se torna pais dos nossos tios, pais dos nossos avós, enfim, né? Independente do grau de parentesco. E outra coisa, né, pessoal, que eu acho que é bem legal e bem importante da gente conversar, é que, embora este conjunto de sintomas, esse conjunto de características, seja muito angustiante para esta família, o que é mais difícil, o que é mais de lidar, o que é mais disfuncional, são as alterações de comportamento. Né? Então, enquanto o meu paciente ele está desinibido, então assim, ele tem uma boa interação, ele é engraçado, ele é divertido, às vezes ele fala coisas que a gente pensa e sabe que não pode falar, a família ainda consegue manejar isso de uma forma razoável. Mas a partir do momento em que o paciente se torna apático, e a gente sabe que nesses quadros de Alzheimer é comum o paciente ter essas mudanças bruscas, né, de partir de um momento para o outro, de um dia para o outro, de um período curto para o outro, de uma desinibição, por exemplo, para uma apatia, a família lidar com essa apatia é muito mais difícil do ponto de vista emocional do que de lidar com a desinibição. Né? É muito difícil você perceber que você está falando com a sua mãe, que você está contando alguma coisa importante da sua vida, do seu dia para ela, e ela está, vamos dizer assim, fora
né, do planeta. Vamos brincar assim. Né? Ela está então em outra dimensão. Quem você é? Quem é você? Isso, pois é. Quem pois é você? Pois é. Pois é. Mas sabe de uma coisa que eu acho que é bacana também? Eu acho que isso gera uma angústia enorme, mas eu já tive famílias extremamente atentas, Marilisa, em quadros de demência mais avançados, em que muitas vezes o mutismo, né, o imobilismo já são características também desta doença, em que era uma filha na época, ela dizia assim para mim, Patrícia, a minha mãe já não fala mais, mas eu percebo que a minha mãe me reconhece, ela reconhece a minha voz, e ela interage comigo diferente de como ela interage com os meus irmãos. Né? Então, ao mesmo tempo em que essa filha tinha uma tristeza grande de hoje ter a mãe dela transformada, né? Ela também tinha um carinho na alma dela quando ela contava que a mãe conseguia, de alguma forma, reconhecê-la. Então, muitas vezes, era um olhar que ficava mais alerta, era um sorriso, quando ela via a filha dela chegar, né? Então a gente também tinha aí o sentimento oposto, vamos dizer assim, né? E enfim, eu acho que isso é extremamente importante. Penso eu ter um outro item aí para a gente falar também, porque é uma decisão muito difícil, quando às vezes esses idosos precisam ser institucionalizados. Quando a família não tem Só espera um pouquinho antes de entrar nesse detalhe. Tem uma claro. Ouvinte que perguntou assim, meu irmão tem 57 anos, qual o perigo porque ele não é idoso ainda? Então, na verdade, assim, o que eu posso dizer para vocês é a Ângela. Ângela, então vamos lá, vamos tentar ajudar a Ângela. As demências, elas são quadros mais característicos de pacientes idosos, tá? O que a Organização Mundial de Saúde preconiza para usar este termo idoso? Então, a partir dos 60 anos de idade, nós já somos considerados idosos, e a partir dos 80 anos de idade, nós já somos considerados muito idosos, tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Porém, existem alguns casos que são casos mais raros, são mais difíceis da gente encontrar, de pacientes com diagnóstico de demência mais jovens, que é o que a gente chama de demência precoce. Né? Então, eu já atendi, o paciente mais jovem que eu atendi, que tinha um quadro de demência de Alzheimer, claro, não é a regra, mas ele tinha 47 anos de idade. Né? Então, assim, isso já faz com que o impacto seja maior ainda. Então, assim, já atendi paciente com demência de Alzheimer com 47 anos, um outro paciente já com um diagnóstico precoce também tinha 55 anos, né? Então, essas situações podem acontecer, mas elas são a exceção, E é sempre importante a gente, quando há qualquer tipo de suspeita, né, a gente procurar um neurologista, o neurologista fazer toda a investigação. Um outro item importante que a gente sempre checa, né, é se na família existem outros quadros de pacientes com demência, seja Alzheimer, seja outro diagnóstico, porque isso também acaba sendo uma chance maior da gente ter outras pessoas com o mesmo diagnóstico na família. Não é uma regra, obviamente, né? Mas a gente sabe que se a gente tem alguns casos, ou um caso a mais de demência como histórico na nossa família, a gente tem mais chances de também ter outras pessoas desenvolvendo o diagnóstico. Né? O que eu vejo que é importante é isso, a gente sempre está atento, porque existem as exceções. Né? Eu tenho... vai fazer 21 anos de trabalho nesta área, nesses anos todos foram esses 2 casos que chegaram até mim.
Tirando isso, são pacientes com mais idade, né? E essa idade varia, não tem uma regra. Não é que assim, a partir dos 70 anos o risco é maior, a partir dos 80 anos o risco é maior, né? O que a gente usa também como um dos critérios é aquilo que a gente chama de reserva cognitiva. Então, aquele paciente que tem na sua história toda uma estimulação, né, uma pessoa que sempre gostou de ter a mente ativa, o corpo ativo, essa pessoa, ela tem maiores chances de, num quadro de adoecimento, também lidar, criar melhores estratégias para poder, junto com o profissional de saúde, trabalhar a sua reabilitação. Mas é isso, assim, existem as exceções. Eu não sei se eu respondi a pergunta da Ângela, mas é isso. Tá? Ah, ela falou do perigo de quedas. Bom, perigo de quedas, quanto mais a gente envelhece, maior é o perigo, né? Mas isso a gente tem. Porque a gente vai ficando mais Porque a nossa lento, a força visão muscular é atrapalha. diferente, o nosso equilíbrio é diferente, a nossa visão é diferente, né? Então, assim, é sempre importante a gente deixar esse ambiente o mais livre, o mais limpo, vamos dizer assim, limpo do ponto de vista de objetos, né? Possível. Nada de linha de centro, fio passando pelo meio do caminho. Não, sapatinho de salto, sem ser de borracha, enfim, né? Mas, de novo, o paciente idoso cair não é necessariamente, né, que ele já tenha um diagnóstico neurodegenerativo, como a gente chama tecnicamente os quadros demenciais. Mas, se as quedas começam a se tornar mais repetidas e a gente observa que junto com elas vem outras características, aí eu penso que a gente tem que se atentar mais a esta possibilidade. E outra coisa interessante também, falando de queda, né, que a minha experiência me mostra, é que assim, a gente vem trabalhando cognitivamente com esse paciente, a gente vem trabalhando as emoções desta família diante de toda essa situação, e de repente, no meio desse trabalho, esse paciente apresenta uma queda física mesmo. Né? O que é muito comum? É muito comum essas famílias, elas trazerem para nós que elas observaram uma perda cognitiva maior do que antes da queda. Então, isso também é bem comum e bem frequente. Você ia falar alguma coisa, Marisa? Não, eu tô lendo aqui que a Edna falou assim, que a mãe dela tem 67 anos. Foi diagnosticada aos 63 com Alzheimer, pelo que eu entendi. Mas hoje sabemos que ela já apresentava os sintomas com 55 anos. É porque os sintomas, eles começam assim, um pouco antes, bem antes, né? A gente pode dizer, às vezes, de 10 a 20 anos. O que eu ia dizer para vocês assim, tem uma série de artigos atualmente, né? Inclusive falando de exames, de marcadores para demência, né? Que conseguem identificar a possibilidade desse paciente vir a desenvolver o quadro de Alzheimer mais ou menos com 10 anos de antecedência, que é o que você está falando, né, Marilisa? Hoje em dia a gente já tem alguns exames que nos auxiliam com esta informação. E se ele tiver uma reserva cognitiva, né, que são anos de estudo, cultura, vai ser mais difícil perceber isso, né? Isso, porque daí ele tem mais recursos para poder burlar as dificuldades. Quanto mais reserva cognitiva, e o que a gente está chamando de reserva cognitiva? É isso. Quanto mais alto o grau de escolaridade, vou dar um exemplo, né? Mais alto o grau de escolaridade, quanto mais viajado, quanto mais cultura este paciente pôde conhecer na vida dele, quanto mais ele se mantém ativo, ele trabalha, ele, enfim, faz uso de muitas vezes algumas atividades que a gente pode fazer em casa, de alguns jogos, né, de algumas palavra cruzada, caça-palavras, enfim. Mais chances esse paciente tem de fazer conexões no cérebro dele, né? E aí esse número maior de conexões, que é aquilo que a gente chama de neuroplasticidade, vão facilitar com que esse paciente, por ele próprio muitas vezes, busque e consiga encontrar recursos
para burlar as dificuldades cognitivas. Então, para quem não conhece muito bem o diagnóstico, pode olhar para o paciente e dizer assim, não, imagina, ele está, ó, joia, conversou comigo, enfim, não percebi nada. Só que quando a gente coloca esse paciente numa situação em que a gente vai exigir mais dele, mais da memória, mais da atenção, né? Quando a gente vai pontualmente naquilo que a gente profissional sabe, que o paciente com Alzheimer tem dificuldade, a gente vai perceber que ele é mais superficial nas conversas dele, né? E que ele próprio, é como eu falei, muitas vezes nos ajuda a trabalhar, porque ele já chega para nós com algumas estratégias que ele faz uso para escapar de situações e não passar vergonha. Isso mesmo, eles que trazem para nós. Então, assim, é bem interessante isso. É bem bacana, bem bacana. Às vezes, quando você faz uma pergunta, fica enrolando em torno do tema, né? Como se fosse enrolando Lero, assim, tentando responder com as suas próprias, com as palavras que você deu para ele, né? É isso, exatamente. E é como eu falei, para a gente que tem experiência, a gente pega essa estratégia deles no ar. Mas para quem não tem, né, a gente acaba vendo que os pacientes, muitas vezes, eles passam a perna na gente, vamos dizer assim, muitas vezes. E isso, Marilisa, né, o que eu acho que é importante? Na hora que você vai, que essa família traz essa situação para você, isso é uma das razões da angústia, que é assim, poxa, eu não percebi nada durante tanto tempo, né, eu só fui perceber quando a dificuldade se tornou maior. Isso também é uma fala muito frequente da família, muito frequente. Existem vários fatores que interferem aí, né? Um é a imagem que nós temos daquela pessoa, né? Às vezes aquela pessoa ativa, que sabe se colocar bem. É muito difícil para quem está no dia a dia perceber a mudança. Né? Sim, às vezes você justifica uma coisa ali porque você tem aquela imagem daquela pessoa com aquele conceito inteligente, aquela pessoa que é conselheira, que é amiga, que é capaz, né? Mas aí, se você estiver um pouquinho mais longe, você vai começar a ver, já não quer tomar tanto banho, compra remédio para 30 dias, só dura 20, porque, sei lá, tomou 2 vezes, né? Ou dura mais. Então, aí a gente vai tendo algumas pistas, né? Mas que às vezes no dia a dia parece um pouco de capricho, um pouco de birra, tá um pouco engraçado hoje tá mal-humorado, mas não é bem isso. A minha mãe acordou engraçadinha hoje, Patrícia. Ou então, outra coisa que a família faz, que é muito interessante, assim, né? Às vezes a gente dá risada porque é uma situação de tanta angústia que a gente vai buscando algumas estratégias para aliviar um pouco a tensão. Mas eu já tive muita família que, às vezes, o paciente contando a situação, o que ele achava que estava difícil, o que não estava, e aí a família por trás fazendo sinalzinho para mim, né, e dizendo assim, não, é tudo mentira, é tudo mentira. Ih, doutora, ele ficou tão mentiroso agora, né? Então, muitas vezes começa assim também a perceber, né, pela questão do, o meu pai agora resolveu inventar mentira para todo mundo. Então, são situações que para nós que estamos de longe e que estudamos o tema, chamam muito a atenção. Mas, às vezes, é isso. Para quem está no dia a dia, passa como, enfim, algo que não é tão significativo, tão preocupante. E quando chega num patamar de gravidade, vamos dizer assim, maior dessa alteração, seja de memória, seja de comportamento, é que se vai buscar ajuda. E aí, de novo, essa família chega muito angustiada e muitas vezes muito culpada de não ter percebido tudo isso antes. Tem uma pessoa então, que assim, colocou aqui, vocês estão falando sobre quedas, mas existe um sintoma mais específico. A gente está falando a queda como parte de uma série de sintomas. Claro, que começou lá na memória e atinge diversas áreas e o motor também. A gente só deu um exemplo, né? Mas a queda não é o central. Não, de maneira nenhuma. Até porque, assim, a gente tem outras condições, né, que a literatura nos embasa, e embasa junto
junto com o olhar do médico, porque quem dá diagnóstico é médico, quem dá diagnóstico não é psicólogo, não é neuropsicólogo, quem dá diagnóstico é o médico, mas assim, que nos embasa para poder discutir sobre este assunto e pensar na possibilidade deste diagnóstico. A queda é um exemplo que a gente citou de algo que muitas vezes, como eu disse, junto de outros sinais, outros sintomas, pode nos servir de alerta para procurar ajuda. E a Priscila colocou assim, então a partir do momento que o idoso apresenta esquecimento, é Alzheimer? Ou pode ser alguma outra dificuldade? Tem um limite considerado dentro do normal? Na verdade, assim, ó, primeiro de tudo, ter queixa de memória não significa necessariamente ter Alzheimer. Até porque quem é de nós que não tem uma queixa de memória, né? Então, assim, não. Simplesmente ter queixa de memória não significa ter Alzheimer. Tá? É como eu falei, para o médico dar este diagnóstico, existe uma série de investigações que precisam ser feitas. Então, desde uma coleta de informações com esta família, para saber como é que essa família está percebendo este paciente, do ponto de vista de funcionamento mental, cognitivo, quanto comportamental. Existem exames de imagem de cabeça que nos auxiliam também, né? Hoje em dia a gente tem, como eu falei, alguns marcadores para demência, que são exames de sangue específicos que os médicos podem pedir, tá? E existe a nossa conhecida avaliação neuropsicológica, para quem é neuropsicólogo ou para algum outro profissional da área da saúde que já ouviu falar, né? Que é um exame em que a gente propõe para o paciente uma série de provas para avaliar cada esfera da cognição. Tudo isso junto serve para a gente poder pensar nessa possibilidade. Mas única e exclusivamente queixa de memória não é Alzheimer, necessariamente. Até porque, pessoal, lembrem que alterações de humor, e eu acho que nesse momento da quarentena estamos todos aí também, né, com as nossas queixas de humor, mais ansiosos, muitas vezes mais deprimidos. Queixas de humor também podem trazer queixas de memória. Tanto ansiedade, quanto muitas vezes um humor mais deprimido, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque não necessariamente ter uma queixa de memória significa que a pessoa tem um diagnóstico ou de Alzheimer ou de qualquer outra demência. Por favor, muito cuidado com isso. E às vezes também o que a pessoa não entende, mas eu vou fazer avaliação, porque a avaliação ela vai te dar marcadores que vai indicar sinais sugestivos né? E aí junta com o parecer do médico. Mas o psicólogo falou que era. O psicólogo disse que haviam indicativos. A gente sugere. A gente sugere. Até porque é isso. Diagnóstico quem dá é o médico, né? A gente, muitas vezes eu costumo dizer, quando o paciente vem para nós com a hipótese diagnóstica, o médico já está dizendo para nós, olha, possivelmente, investiga, me ajuda, né? Mas assim, de certa forma ele já disse, né? Isso. Aí cabe a nós, sim, eu costumo dizer assim, confirmar ou refutar isso, confirmar ou não aquilo que o médico está trazendo como hipótese, como sugestão, a partir de um perfil cognitivo, né? Patrícia, mas não é a gente quem dá o diagnóstico. São 2014 e você ia entrar nos idosos que não estão com a família. E o Instagram, ele derruba a gente às 20h30. No nosso caso, aqui vai ter 20h35. Posso, então? Pode. Então, vamos lá. Então, assim, pessoal, o que eu queria colocar para vocês, né, é que muitas vezes algumas famílias têm a necessidade de institucionalizar estas pessoas. E eu não estou aqui para dizer isso é bom, isso é ruim, nada disso. Porque cada família sabe como é a sua dinâmica e qual é a melhor forma de se lidar com aquela situação do seu idoso. Mas, na maior parte das vezes, esta é sim, né, uma decisão muito difícil, que também gera muita angústia, que também inicialmente gera muita culpa.
Só que a partir do momento em que a convivência com este paciente, né, mesmo institucionalizado, ela é mais frequente, muitas vezes essas famílias conseguem identificar que foi a melhor decisão que elas tomaram, porque elas conseguem manter, assim, a qualidade da relação, né? Então, acho que também é uma coisa que, assim, muitas vezes a gente, num primeiro momento, se assusta com essa possibilidade, muitas vezes a gente recrimina essas famílias que tomaram essas decisões, mas acho importante a gente ter um olhar neutro para tudo isso, né? E Marilisa, acho que nosso tempo tá meio apertadinho. Né? Tem 20 minutos, tem 20 minutos. Tá, o que eu queria colocar também, né, que eu acho que é importante, pessoal, e acho que dá tempo, e daí depois, se a gente tiver mais alguma pergunta, a gente responde aí. Mas é assim, na realidade, a gente às vezes diz para as pessoas, olha, procure ter paciência, né, cada vez que o seu idoso fizer 30 vezes a mesma pergunta em 5 minutos. Não se irrite, não fique bravo, procure responder. Enfim, o que eu acho que, como psicóloga, o que eu entendo que é importante? Né? Tudo isso, na teoria, é muito legal. Só que paciência a gente perde muitas vezes. Né? Isto faz parte do ser humano. A gente perde paciência com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso marido, com o nosso namorado, com o nosso irmão, com o nosso filho. A gente perde. E a gente perde paciência. E a gente não precisa se sentir culpado por causa disso. Mas eu como psicóloga, sempre que estou junto de uma família em que a situação está tensa por causa desta realidade, de um quadro demencial que foi recém-recebido, ou com quem o doente, a família já convive durante um certo tempo, eu procuro sempre tomar muito cuidado em não orientar esta palavra, olha, tenha paciência, porque paciência às vezes a gente não tem mesmo. Eu penso que se a gente olhar para esta pessoa que tem o diagnóstico e entender que, na verdade, ela não está tendo aquele comportamento porque ela quer nos provocar, nos irritar, ou seja, aquele comportamento não é intencional, a gente facilita este convívio. Porque daí, cada vez que eu olhar e pensar, bom, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, ele não está sendo repetitivo. A nossa relação, ela fica uma relação mais leve. A gente vai continuar perdendo a paciência, a gente vai continuar ficando triste, a gente vai continuar desejando que aquilo não tivesse acontecido. Mas a gente lida com tudo isso de uma forma mais leve. Né? É o cérebro deles que funciona hoje de uma forma diferente. Então, isso eu entendo que é infinitamente importante e eu não gostaria de sair daqui hoje sem falar isso para vocês. Né? E eu lembro sempre isso para as famílias. Sempre, sempre, sempre. Eu acho que isso é importante. E assim, às vezes as pessoas falam, eu não vou investir numa reabilitação porque não vai adiantar. Mas uma pequena coisinha que ele faça já ajuda a melhorar o humor dele, já ajuda a melhorar a vidinha dele, a sua também, né? Tem uma nora que eu atendo a sogra e ela sempre põe ali umas toalhinhas para elas dobrarem juntas. Olha que coisa legal, ela fez reclamando, mas passou o tempo dela, ela foi útil, aquilo ajuda a melhorar, né? Então, assim... Você sabe que Pode falar. É muito importante isso, né? Tudo que você faz por mim, você retira de mim. É importante dar alguma coisa para a pessoa fazer. Claro. Você sabe que você está contando isso? E só assim, quando eu trabalhava lá no Einstein, e eu tinha o grupo de idosos com demência, e a gente trabalhava com essas famílias também, eu tinha uma família que eu gostava muito. Eu gostava de todos, mas eu tinha uma que eu gostava muito. E esta família, ela vinha sempre em peso para as orientações, assim, eles eram uma graça. Mas eles sempre me diziam uma coisa que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, que é assim, Patrícia,
eu percebo que nós percebemos, né? Porque eles falavam, eles eram em 3. Nós percebemos que a nossa mãe, cognitivamente, ela tá igual. Então, assim, as dificuldades são as mesmas, ela continua repetitiva, esquecida, mais apática. Mas a gente percebe que quando ela vem para o grupo e ela interage minimamente, com os outros participantes, com você, isso para nós já é considerado uma melhora. E a gente fica muito feliz com isso. Então, eles conseguiam, é bacana porque assim, eles conseguiam diferenciar que o quadro é um quadro evolutivo e até o momento sem cura, né? Mas, e eles lidavam com isso de uma forma regular. Mas o fato da mãe, naquelas situações, interagir e era mínimo, hein? Minimamente diferente, para eles era de uma satisfação gigante. E essa oportunidade, ela só foi alcançada porque eles deram para ela, né, esta possibilidade do investimento, independente deles saberem que a tendência era a perda, né, a progressão da doença. Então, eu acho que é exatamente isso, Marisa. Eu acredito muito nisso. 2 colocações aqui. Uma, de certa forma, você acabou de responder e a gente já falou várias vezes na dúvida da Priscila também. O Carton, ele pergunta, mas existe algum sintoma específico que devia deixar a familiar já de sobreaviso com relação ao diagnóstico? E aí a Patrícia citou vários. A gente tem que entender que nessa área, não é assim, olhei e vi 2 e 2 é 4, não é assim. A gente tem muito respeito, o médico observa, manda pra gente, existe uma lista de indicadores que a gente vai ver pela anamnese, a gente vai avaliar como eles estão. Então, assim, 2 mais 2 pode ser até 7. Não é matemática, não. A gente lidar com gente nunca é matemática. Não é. 2 mais 2 para nós nunca é 4, pode ser qualquer, até 44, menos 4. Lidar com gente nunca é matemático. E muitas vezes o que a gente precisa também entender, a gente como neuropsicólogo, é que muitas vezes você faz uma avaliação neuropsicológica hoje, onde você tem indícios de que algo está errado, mas você ainda não consegue, pelos critérios diagnósticos, porque existem critérios diagnósticos, não sou eu que acho, a Marilisa que acha, existem esses critérios. Muitas vezes o paciente ainda não se enquadra nestes critérios. Nós precisamos de um tempo de observação desse paciente, dali a alguns meses uma nova avaliação, um acompanhamento médico, para daí sim a gente poder pensar num diagnóstico. Então, não é mágica, né, pessoal? Eu acho que é isso. Assim, por mais angustiante que isso seja, por mais que quando a gente percebe algumas coisas erradas, a gente fique ansioso para logo começar a tratar, enfim, a gente precisa entender que isso é um processo que a gente observa e que é um diagnóstico muito sério e que não é tão fácil e tão simples da gente pensar nele e falar sobre ele e dar, né, bater o martelo para ele. Né? Eu acho que nem para o médico é simples assim. Tanto é que às vezes quando a gente vai até ele e mostra o relatório, ele fala assim, era isso que eu precisava saber, era isso que eu precisava saber. Para confirmar aquela hipótese. Nem sempre o exame de imagem... Nós fazemos um auxílio diagnóstico, né? Eu costumo chamar isso de auxílio diagnóstico. A gente tem tantos exames hoje, a gente tem a ressonância e às vezes ela dá um sugestivo de envelhecimento, que isso quer dizer... Não muita coisa. Então, assim, isso tudo se complementa, a gente tem que conversar um com o outro. A família, às vezes, quando traz um dado novo para mim, que eu acho significativo, já informou isso para o neuro? Não. Quer que eu passe um WhatsApp para ele agora? Sim. Posso passar? Pode. Então, a gente vai conversando entre a gente. A com o médico sempre é muito rica e muito importante. E precisa existir. Claro, claro. A Edna aqui coloca que a mãe dela, com 67 anos, já não escova mais os dentes sozinha e usa fralda, e na hora de comer ela tem que supervisionar tudo. Ela teve diagnóstico de Alzheimer. Sim, sim. Já recebeu o diagnóstico e talvez já tenha aí uma evolução, mesmo com essa idade, que não é uma idade
tão avançada. É aquilo que eu estava dizendo, É um não tem uma idoso, regra. é um idoso novo, né? Um idoso jovem, não é um idoso. Ainda é de pouca idade, né? Então, assim, não tem uma regra, de novo, pessoal. Não é assim, a partir dos 80, se tiver dificuldade de memória, tem Alzheimer. A gente atende muitas vezes pacientes que são a exceção, mas que têm diagnóstico precoce. Então, assim, é um conjunto de fatores. E é o médico quem fecha este diagnóstico. Nós podemos até levantar suspeitas, mas é o médico neurologista que vai realmente estabelecer isso com uma série de fatores sendo analisados e avaliados. Não é simples, não é fácil e é de extrema responsabilidade. E, enfim, gente, tem mais alguma pergunta? A gente tem ainda mais uns 10 minutos. Então, vamos aproveitar com alguma coisa que você tenha de novo para a gente, porque a gente está amando esse período. Vamos ver aqui. Tem algumas pessoas escrevendo aí que está sendo muito proveitoso, que elas estão amando, subiu muito coraçãozinho aí, colorido. Isso é bom. Isso é bom, isso é bom. O que eu acho que é importante, pessoal? Assim, né? Eu acho importante o compartilhar. O delegar, muitas vezes, no cuidado a essas pessoas é muito importante. Pedir ajuda no cuidado, aceitar a ajuda no cuidado, para que a gente também não precise 100% abrir mão da nossa vida, da nossa individualidade, né? Tudo aquilo que a gente divide fica menos pesado para todo mundo. E a gente não ter vergonha de reconhecer os nossos sentimentos negativos, é isso. Se eu sentir tristeza, se eu sentir ansiedade, se eu sentir raiva daquela situação, a raiva muitas vezes não é da pessoa, é da situação que eu estou vivendo, né? Que a gente não se sinta intimidado de reconhecer esses sentimentos e de muitas vezes buscar ajuda para lidar com estes sentimentos, né? O suporte emocional à família é muito importante diante desta nova realidade, porque, como eu falei, é uma realidade em que a gente precisa encontrar estratégias de enfrentamento para este luto simbólico, para esta troca de papéis, que muitas vezes a gente até sabe que pode acontecer em algum momento da nossa vida, mas que a gente tem muita dificuldade de lidar quando acontece dentro da nossa casa. Né? Muitas vezes a gente entende que isso existe, mas existe na casa do vizinho. Quando o aperto bate na nossa porta, aí a gente precisa, muitas vezes, buscar esse auxílio, e esse auxílio facilita a qualidade de vida, tanto para o paciente, com quem a gente se relaciona muito tempo, quanto para nós mesmos. Né? Então, assim, a gente é humano, a gente também vai sentir uma série de sensações que muitas vezes também são desconhecidas para nós, mas se a gente não tiver vergonha de reconhecê-las e não entender que, ok, é natural que seja assim, e a gente for buscar ajuda, a qualidade desta relação vai se manter por muito mais tempo. Até porque a demência de Alzheimer, ela evolui num período de tempo longo. Né? Ela não é das demências que avançam numa velocidade mais rápida. Muitas vezes a gente tem um paciente desses com perdas durante anos, até porque a gente costuma dizer que as perdas acontecem em degraus, né, na demência de Alzheimer. Então o paciente está estável, de repente ele tem uma queda cognitiva e comportamental, durante mais um tempo se mantém estável, aí decai outra vez. Então isso leva longo tempo da nossa vida, né? E a gente precisa muitas vezes ter esse suporte emocional de um profissional de saúde. Nada nos impede de conversar com pessoas, mas quando a gente tem o auxílio técnico, quando a gente está bem informado, isso faz muita diferença. Não faz toda, mas faz certamente muita diferença nesta relação. Eu acho que isso também é um item bem importante, né? A gente pensar sempre no delegar.
Sabe, eu tenho muito respeito pelas famílias que estão passando por esse momento, porque eu já fui família que passou, não por uma demência de Alzheimer, mas sim uma demência frontotemporal, além de trabalhar com isso, né? Na época eu não trabalhava Sim, com isso, e também uma insuficiência renal crônica que traz um comprometimento na área cognitiva. claro. E a Sim, gente sabe o quanto é difícil para a família que está passando por esse momento, inverter os papéis não é fácil, não é assim que você sonhava que seria esse momento da vida sim, deles, todo sim, mundo sonha sim. com os pais terminando a vida cognitivamente saudáveis, né? Na maior vitalidade. De preferência, Na nunca ir maior embora, vitalidade. né? Nunca ir embora. É, é, Mas aí fica o é. nosso respeito com vocês. Precisando, pode deixar as dúvidas no meu Instagram, no Instagram da Patrícia. Bom, em 26 segundos vai encerrar. Eu queria aqui desejar, agradecer, Patrícia, muito obrigada. Queria Eu deixar. agradeço também a oportunidade, a participação de todo mundo. Muito obrigada, foi uma delícia estar aqui conversando com vocês.